agora dos aspectos econômicos. Assim como o Brian falou há pouco, né? É muito assim, no mesmo momento, né? Do mesmo jeito que a gente enxerga pessoas que estão vivendo uma situação muito precária, existem centros de alta tecnologia onde a vida é totalmente diferente no território indiano. É muito, muito contrastante, tá? E a Índia é, sim, também um polo, existem regiões da Índia que são polos de desenvolvimento tecnológico, que eles dominam algumas tecnologias e por isso são tão relevantes também em relação à economia mundial, né? Existe também um tipo de serviço que tem a ver com a questão da precarização do trabalho, que, por exemplo, serviços de suporte, né, de telemarketing dos mais variados. Então, existem empresas no mundo todo que contratam indianos para dar esse suporte por telefone, né? Então, muitas também de empresas de tecnologia. Então, sistemas de informática que grandes corporações utilizam, que quando dá algum problema no computador, algum problema ali no programa, você vai pedir ajuda e quem está te dando esse suporte é uma pessoa falando da Índia. Né? Então, é uma questão de precarização, porque tem a ver com o custo do trabalhador, né? E as tecnologias de comunicação, né, que a gente já falou tanto quando falamos de globalização, essa possibilidade que, né, a internet nos proporcionou, faz com que as pessoas possam fazer esse tipo de trabalho de qualquer parte do mundo. Então, existe muito uso de mão de obra indiana nesse sentido. Tem um episódio dos Simpsons que, para variar, né, que eles estão sempre ligados em tudo, que mostra essa situação, né, de um indiano fazendo atendimento, até meio cômico, assim, né, eles dão um tom cômico, que tem, se eu não me engano, acho que é primo, é algum parente do Apu, que tá lá na Índia, e na casa dele tem, assim, uma bancada com uns 4, 5 telefones, e cada telefone ele atende para uma empresa diferente. Então, ele está na casa dele, trabalhando, dando suporte para empresas, assim, uma muito diferente da outra, nenhuma fica na Índia, e ele está ali tentando ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Eles fazem isso, obviamente, com um tom de sátira, com um tom de brincadeira, mas, na verdade, é uma realidade, né? Esses serviços realmente acontecem, tá? É a ideia sempre do custo da mão de obra, né? Quem é mais barato para eu pagar? Eu pago, sei lá, um cidadão alemão para dar esse suporte, ou eu posso pegar um cidadão indiano que vai aceitar ganhar, sei lá, 1/3 do que um alemão ganharia para fazer o mesmo serviço, né? Precarização do trabalho. Bom, a gente vai começar falando pelos aspectos da agropecuária, e aqui a gente já vai começar a ver a relação, as características que são muito parecidas entre a Índia e o Brasil, tá? A agricultura é uma atividade muito importante ali, ela representa 17% do PIB da Índia, então das riquezas que o país gera, e isso também tem relação com o período colonial, tá? Porque essas atividades agrícolas, em sua maioria, são grandes monoculturas, né? Monocultura, lembra, né? Cultura de uma coisa só. Geralmente para atender o mercado externo. Então, existem culturas específicas, né? Como algodão, cana-de-açúcar, acho que chá também, que são aí culturas importantes. Aqui tem uma imagem, né, de uma trabalhadora, na verdade, aqui é uma plantação de arroz, né, na várzea do Ganges, a ideia do cultivo do arroz alagado, tá?
que acontece? Então, assim, existem ali, né, as áreas que são propícias para fazer atividade agrícola. São os principais produtos aí, o arroz e o trigo. E também, né, esses produtos são base da alimentação indiana. E aí, ó, guardem essas informações. Base da alimentação indiana é o arroz e o trigo. E existem grandes áreas do território indiano que são utilizados para essa cultura, tá? Então, assim, questão do quanto eles produzem, só a China produz mais que eles, tá? Bom, aí tem as questões religiosas, né, que consideram, para os hinduístas, acho que todo mundo já ouviu falar disso também, que os bois e as vacas são animais sagrados. Então, ali, eles não comem a carne do boi, tá? Mas mesmo assim, eles tinham um grande rebanho, né, desses animais. E a Índia era responsável aí por 15% da produção mundial de leite, né? E olha só, dentro dessa construção também, a população indiana, ela consumia, boa parte do leite que ela consumia nem era leite de vaca, era leite de búfala, né? Búfala. Um outro tipo de rebanho que eles também produziam ali, tá? Então, assim, depois da Revolução Verde, que se dá lá na década de 70, que é com a implementação de tecnologias para o cultivo, ou seja, a criação de adubos, de pesticidas, né, para acabar aí com pragas na lavoura, com as tecnologias, culminando nas tecnologias que nós temos hoje, como os tratores que não precisam nem de gente lá dentro para funcionar, mesmo com todo esse aparato tecnológico que faria com que a Índia fosse autossuficiente. O que é ser autossuficiente, pessoal? É o que eles produzirem dá para o país, tipo, para a alimentação do país. Exatamente. Então, ser autossuficiente é o país mesmo conseguir produzir todo o alimento que ele precisa para alimentar a sua população. Então, apesar de todas as inovações fazerem com que a Índia se tornasse autossuficiente, a gente ainda tem um problema muito sério na Índia de subnutrição e escassez de alimentos. Escassez é a ideia de ir no supermercado e não ter a comida para você comprar, ou ter num preço absurdamente caro. Isso soa familiar para vocês? Alimentos com preço muito caro? Sim. Então acompanhe meu raciocínio. Uma das coisas que faz com que isso aconteça na Índia é o fato de que eles produzem bastante coisa, mas tudo isso que eles estão produzindo, eles estão fazendo o quê? Exportando. Eles estão atendendo os mercados internacionais. Então, antes de garantir que exista comida para toda a sua população, de mais de 1 bilhão de pessoas, eles preferem vender essa comida para outros países, porque esses outros países vão pagar muito mais por essa comida produzida. Então, do ponto de vista de quem produz, então do produtor agrícola, dos grandes aí produtores, porque a gente está falando de monocultura, a gente não está falando daquela pessoa que tem um pedacinho de terra pequeno, né, de um sítiozinho, de uma chácara. Nós estamos falando dos grandes latifundiários, aquelas fazendas gigantescas, né? Então, para o dono dessa fazenda gigantesca, não é interessante abastecer o mercado interno. Para ele é muito mais interessante vender essa comida em dólar para outros países. Eu vou ganhar, né? Na cabeça dele, fala, poxa, meu lucro vai ser muito maior se eu vender para outros países. Então, isso faz com que falte comida dentro da Índia. Então, as principais monoculturas, está até aqui no texto, ó, chá, algodão, café, juta e cana-de-açúcar. Então, outra coisa que é importante, muitas dessas regiões produtoras estão na mão de pessoas que não são da Índia, são estrangeiros, que isso também é herança do período colonial. Então, as terras não pertencem a cidadãos da Índia.
as terras pertencem a pessoas, né, que vieram de outros países, então não tem nenhuma relação, nenhum compromisso em atender às necessidades da população indiana. Então, por isso que, mesmo tendo uma grande área de agricultável, mesmo produzindo muito arroz, né, muito trigo, falta comida dentro do território indiano. Não tem comida para as pessoas comprarem. Né? Então, a gente tem um agravamento da questão social das pessoas estarem numa situação de extrema pobreza. A gente também tem a questão da escassez, da falta. Então, as pessoas não têm dinheiro, não existe comida para ser comprada dentro, né, do território que seja suficiente, né, gente? Tem que deixar isso claro. Não é que não tem comida para ninguém, não tem comida suficiente para atender todo mundo. Então, isso tem a ver com essa decisão de, poxa, eu vou produzir, mas eu não vou produzir para abastecer esse país, não. Eu vou produzir para vender para outros, para vender para aquele que pagar mais caro, para aquele que me der mais lucro. E aí, a gente fazendo esse paralelo conosco, aqui tem o mapinha com, né, os usos da terra, né? Então, toda essa área laranja aqui, ela é usada para os laranja mais escuros são outras culturas, mas aqui mais ao norte, ó, são culturas de trigo, a gente tem a cultura do algodão, né? Mais aqui também essa região, a questão da pecuária. Arroz, olha quanto a parte do território indiano é usada para plantar arroz. Vocês acham que era para faltar arroz no lugar desse? Olha o tamanho das terras agricultáveis onde se planta. Então, não deveria faltar essa comida ali dentro. Mas optar por vender, por exportar, faz com que o alimento falte dentro do país. Que é exatamente o que está acontecendo conosco nesse momento. Então, a gente está indo no supermercado e vendo lá o pacote de arroz por 30, 35, tem lugar que chega a R$50 um pacote de 5 quilos de arroz. Isso se dá a explicação mais lógica que nós temos nós estamos vendendo o nosso arroz para outros países devido à alta do dólar, como eu disse, a cotação aí $1 a 5,50, façam as contas. É muito interessante vender, exportar quando o dólar está alto, porque quando eu receber, eu vou receber, né? Veja, quase R$6 $1. Eu estou vendendo tudo em dólar. É 6 vezes, né, o valor que eu vou receber. Em contrapartida, a gente já não era autossuficiente para alguns alimentos, como, por exemplo, o trigo. Já expliquei para vocês que o Brasil não produz trigo suficiente para o nosso consumo. A gente precisa importar. Do mesmo jeito que a gente tira vantagem vendendo quando o dólar está alto, a gente tem desvantagem quando nós temos que comprar alguma coisa de outro país porque a gente compra em dólar. Então, significa que a gente vai pagar mais caro por essas coisas. Então, por isso que alguns alimentos nós estamos notando essa alta. E veja, além do arroz, que outros alimentos a gente percebeu nesses últimos dias que estão mais caros no Brasil? Vocês chegaram a ver em algum lugar? Carne, feijão. Carne, feijão. Alho. Que mais? Eu não sei. É várias coisas. Tudo tá aumentando. O óleo de soja. O óleo de soja subiu bastante também. Por quê? Olha só. O arroz é exportado. A carne bovina é exportada. A soja, nosso maior comprador de soja é a China. A soja é exportada. Então, todos esses... O alho, a gente tem uma boa parte do alho que a gente consome, ele é importado, ele vem de outros países. Então, quer dizer que também quem está importando está pagando mais por ele devido à alta do dólar. É isso que está acontecendo. A gente está preferindo, em sua maioria, vender aquilo que a gente produz para outros países para ter um lucro maior. E aí, falta dentro do país para o consumo da população. E isso faz com que os preços vão lá para as alturas. Então, veja, o que acontece na Índia está acontecendo aqui com a gente também.
tem que ter algum, né? Então, a gente entendendo o porquê que os preços estão tão altos, a gente consegue ter algumas ideias de como a gente poderia resolver isso, né? Como que a gente poderia, né, fazer com que esses preços não se tornassem tão altos? Se o governo, dona, fizesse tipo assim, uma iniciativa, sabe? Uma força maior, tipo, comprasse um pouco mais caro para já ter um pouco mais, porque seria bem mais barato comprar mais caro dos caras do que e ter que importar o produto que faz aqui. Tipo assim, se a gente o governo começasse a incentivar a vender para o mercado interno e não para o externo, valeria bem mais também. Algum tipo de incentivo, você está certo, Gustavo. Ter algum incentivo para fazer esse produto ficar aqui dentro e garantir, isso tem um nome, gente, é segurança alimentar. Faltar comida para a gente comprar, ou a comida está num preço muito alto, isso tem a ver com segurança alimentar, né? Então, a gente observa que a Índia não tem essa segurança alimentar, né? E por isso que as pessoas vivem nessa condição, né? É tudo combinado, é extrema pobreza com falta de acesso ao alimento. E a gente está passando por algo parecido nesse momento aqui, né? A gente está vendo, infelizmente, isso caminhar para esse caminho, né? E aí, o consumidor final, que somos nós, né? A gente cada vez vê com o nosso poder de compra, né? O nosso salário conseguir trazer menos coisas para casa da gente, né? Isso vocês podem conversar com as famílias de vocês. Com certeza eles vão dizer para vocês que parece que a cada mês que passa, o dinheiro que a gente recebe, né, pelo nosso trabalho, dá para fazer menos coisas. A gente não tem conseguido fazer as mesmas coisas que a gente fazia, sei lá, há 6 meses, né? Então, é aquele bordão, né? Parece que tudo sobe e só o salário que não sobe. Realmente, é verdade, né? Por conta desse combinado de coisas e a falta de intervenção, né? E aí, para a gente fechar esse comparativo, já, infelizmente, a gente teve 2 manifestações, um do presidente da República e uma da ministra da Agricultura, dizendo que não vão interferir na questão aí das relações comerciais dos alimentos. Então, eles não vão conversar, não vão ter, por exemplo, essa ideia que o Gustavo deu. Eles não pretendem, pelo menos nesse primeiro momento, oferecer nada para os produtores para fazer com que eles deixem um pouco desses alimentos aqui dentro. Então, aí a gente fica como? A gente fica meio de mãos atadas, né? Porque vocês, nós aqui, a gente não consegue fazer, ainda mais para produtos básicos, né? Porque como que a gente fica sem arroz? Dá para comer sem arroz todo dia? Não, a gente necessita de arroz. Então, então, né, para nossa alimentação, nossa cultura, é a base da nossa alimentação, né? O arroz e o feijão são a base da nossa alimentação. Se a gente não tem isso para comer todo dia, o que a gente faz? Né? Porque existem outros alimentos que, quando o preço está muito alto, a gente procura substituir, né? Ah, eu vou comer, sei lá, em vez de comer tomate, eu vou comer, sei lá, alface. Ah, o alface está caro, eu vou comer cenoura. Não sei, a gente vai trocando. Mas tem algumas coisas, como o arroz e o feijão, que não dá para trocar. E a gente faz o quê? Né? Então, veja, né? Olha que interessante, a gente está vivendo um momento, numa situação que é uma rotina para o país, né? Para o país que a gente está estudando agora. Isso é comum na Índia, né? Também porque não existe ali uma política, né, para fazer com que esses alimentos fiquem dentro do próprio território. Gente, tudo bem? Vocês conseguiram entender, né? Construir essas relações? Sim. Beleza. Sim. Vamos lá. Agora vamos falar, então, um pouco nessa questão na parte do processo de industrialização, né? Bom, se a gente falou que a Índia se tornou independente em 1947, a gente pode falar com certeza que o processo de industrialização indiano
Assim como aconteceu conosco, foi um processo de industrialização tardia, né? Por quê? Porque enquanto, né, a Europa se industrializa lá, final do século XVIII, eles vão ter essa força na indústria, né, começar a tornar a indústria robusta em meados do século XX. Então, tipo, é aquela ideia também de 200 anos quase de atraso, né? Por quê? Quando as primeiras sementinhas da indústria, né, começaram a brotar na Índia, teve um setor que se destacou muito, que foi o setor têxtil, né? Então, a indústria têxtil indiana, ela era extremamente competitiva. Então, produziam bons tecidos e tinha um preço bacana. Só que quem também vendia tecido nesse mesmo momento era a Inglaterra. Então, sendo a Inglaterra colonizadora da Índia, obviamente que ela não ia deixar a colônia competir com ela de igual para igual. Então, existiram uma série de ações que fizeram com que a indústria têxtil indiana ficasse fragilizada e perdesse espaço no mercado, né? Não conseguisse competir de igual para igual. Então, só depois que romperam totalmente com a Inglaterra, é que eles começaram a ver a sua indústria tomar corpo de verdade, né? Ela começar a se tornar mais robusta e conseguir se inserir no mercado mundial, tá? E tudo isso aconteceu, né? Como eu disse, de maneira tardia, né? Como a gente já viu acontecer em outros países, inclusive no nosso, né? Então, assim, no início dos anos 90, quando se dá ali a abertura da economia, né, o neoliberalismo e os grandes grupos transnacionais procurando lugares para se instalar, a Índia também recebeu grandes grupos, né? Tanto é que a gente já conversou disso outras vezes. Tem uma série de marcas que são famosas mundialmente que a gente às vezes pega e olha a etiqueta, tá lá, né? Além do Made in China, né? A gente vê também o Made in Índia e Made in Paquistão. Eles vão procurando esses lugares onde para instalar suas plantas e se aproveitar das vantagens que esses lugares oferecem. A Índia, por ser um país extremamente populoso, tem uma oferta de mão de obra barata, assim, né? À disposição dessas grandes empresas. Então, também existe essa questão, né? As grandes corporações procuram esses países para poder se instalar, tudo bem? E com isso eles acabam se inserindo no mercado exterior. Desculpa, gente, deu uma cedinha. Na paz. Então, assim, por ter sido tardio o processo de industrialização, assim, impressionante observar que a Índia está entre os 10 maiores parques industriais do mundo. Então, mesmo estando começando esse processo de maneira mais tarde, né, de maneira tardia, um pouco mais tarde do que em relação a outros países, ainda assim possui uma presença importante de indústrias no seu território, né? Só 17% da população indiana está empregada nas indústrias. Mas eles têm indústrias muito específicas, né? Tem áreas muito específicas e que envolvem, galera, a questão da tecnologia. E aí, o que acontece? A gente não falou lá que quase 1/3 da população indiana não tem escolaridade? Se essas pessoas não têm escolarização, são analfabetas, como é que elas vão trabalhar em empresas de alta tecnologia? Entendem? Nem tem como, né? Então a gente tem aí uma incoerência, né? Então os empregos existem, porém as próprias pessoas do país não são capazes de suprir a necessidade dessas empresas porque falta escolaridade. Então olha que coisa doida, né? A gente viu lá, que nem na Coreia do Sul,
porque a gente viu que o governo coreano investiu em educação para fazer com que, né, aquela geração suprimisse a necessidade das suas empresas de tecnologia no futuro. A gente olha para outros países, quando a gente percebe que não há essa preocupação, a gente tem esses contrastes, né? De que existe a empresa, existiria o emprego, porém não existe a mão de obra qualificada para suprir aquela necessidade, porque faltou investimento no básico, faltou investir em educação, certo? Então, assim, é uma incoerência, né? Só que, mesmo com esses números, de novo, a Índia é um país de contrastes absurdos. Então, mesmo a gente tendo lá esse número super alto de analfabetos, existem regiões da Índia que foram criados ali centros de tecnologia muito importante, né? Principalmente no setor de informática. Por isso que eu disse para vocês que tem muitos sistemas de grandes empresas que são localizados ali na Índia, né? Cujo suporte, né, está localizado na Índia, porque existe também algumas empresas que são desenvolvedoras de sistemas ali, tá? Então, olha só a importância desse mercado. A Índia, nessa questão da produção de software, ela só perde para os Estados Unidos. Então, é um mercado, assim, de alta tecnologia que é dominado por esse país. Então, de novo, gente, como é que pode, no mesmo espaço, a gente ter uma condição, né, de desenvolvimento tecnológico, assim, porque desenvolver software, acho que vocês sabem, não preciso ficar falando isso, não é para qualquer um, não é qualquer Zé Mané que faz um programa que, sei lá, que vai abrigar todo o funcionamento de grandes corporações, né? Não é simples, não é uma coisa simples de se fazer. Então, a gente tem, dentro do mesmo país, ilhas onde esse tipo de coisa acontece em detrimento de pessoas que estão ali tentando viver com menos de $2 por dia, né? Então, é muito louco isso. É muito desigual, é muito intensa essa desigualdade, né? Além dessa questão dos softwares, também são importantes, a Índia tem importantes pesquisas na indústria farmacêutica, também de insumos químicos, né, do que a gente chama de química fina, que seriam, então, ingredientes para remédios e para a indústria de cosmético, que são ingredientes, digamos assim, componentes, ingredientes mais delicados. A Índia também tem se especializado nesse tipo de atividade. E aí, de novo, né, aquilo, se existisse uma preocupação com investimento em educação, a vida, né, pelo menos de parte dessas pessoas, poderia ser diferente, né, porque as oportunidades de trabalho, elas existem ali, são colocadas ali, né? Mas a questão da falta de escolarização faz com que uma parte importante da população indiana fique excluída desse universo, né? Tudo bem, gente? Tá aqui? Tudo sim. Professora, o Cauã vai ter que sair. Tá, tudo bem. Tudo bem, Cauã, fica tranquilo. Depois você termina de ver. Bom, a gente também já está chegando no fim. Existe uma tradição, assim, dentro da universidade em especial, né? Algumas universidades indianas são muito importantes, assim, nessa questão do desenvolvimento tecnológico. Existem parcerias com grandes grupos internacionais dentro dessas universidades. Então, é aquela ideia de conciliar pesquisa e desenvolvimento com o mercado, né? Aquela história também que a gente está cansada de ouvir aqui, e a gente sabe que o nosso país não dá muita bola, que é o investir na ciência, né? Porque se eu não invisto, como é que eu vou tirar proveito depois comercial daquilo, né? Então, eu não tenho como inventar coisas novas, produtos novos, se eu não tiver investimento, né? Se eu não tiver como pesquisar e desenvolver coisas novas. Então,
Ela travou aqui pra mim, travou pra vocês Pra mim também? também. Pra mim também. Ih, E ela ela caiu. saiu. O internet dela deve ter Tá caído. gravando. Professora, oi. É isso, então. Eu achei que o meu ia cair de novo. Eu falei, pronto, até hoje. Por hoje É é isso, hoje. então. É que Até a próxima. a Por internet hoje é dela isso. Até tá. a próxima. A internet dela tava oscilando, vocês dá pra ver que tinha hora que ela travava há maior tempo, depois travava. Sim. Lembrando que ela tá vendo que tá gravando. Oi, professora. Opa, tudo bom, dona? O E o Brian não tá Among, que falando mal horas que vai ser? da sua internet, não. Que... Não, eu tô só falando que ela tava oscilando. É, não é mal da internet. É, não, é que às vezes a É operador. operadora, eu falei errado, calma, eu tenho que me explicar aqui, deixa eu me explicar. Espero que ela corte depois essa parte, né? Eu acho que não. Nossa, imagina se ela postar tudo no grupo. Ela vai. Já divulga alguma coisa aí pra já fazer um. www. Aquela. Nona no B, né? O que tem a ver? Sei lá o que eu vou divulgar. Se inscrevam pro Sarau do Galhardo, galera. Mandem os seus vídeos. É isso aí, pessoal. É isso. Beijo. Envie seus vídeos aí, não faça que nem eu, fique Envia esquecendo seus todo dia de vídeos. mandar. É isso aí, pessoal. Ela voltou. Voltou. Erro. Olá, dia. professora. Gente, Dona, eu acho, tomei um tombo. Fui tombar. Dona, eu só acho que você tem que olhar a gravação depois e cortar uma E parte. cortar. Não, nada Ai, demais. meu Deus. Não, tem nada Tô demais. brincando. Trolei. Humor. Piada. Não, Nossa, porque a professora tem zero habilidade de cortar vídeos. Então, É, eu falei. Não, se eu tiver que não vai cortar, não. alguém vai ter que Não me vai ajudar não. a fazer Vai isso. não. Não, Vai não, tem nada não. demais. É isso. Tô brincando, gente. Bom, desculpa aí pelo capote, mas vamos tentar terminar aqui. Tranquilo. Então, assim, existe essa, de novo, a terra dos contrastes, né, dentro dessa perspectiva do investimento em tecnologia, né, do desenvolvimento da tecnologia que ela acontece dentro das universidades, né. Então, olha que interessante. Eles são tão, dentro da Universidade Indiana, isso é tão expressivo e tão significativo que uma boa parte dos funcionários de empresas importantes dos Estados Unidos, eles são indianos. Então, a formação dentro dessa perspectiva da pesquisa é tão levada a sério que essas grandes empresas contratam os indianos para trabalhar para eles. Então, de novo, contraste absurdo, né? Então, para efeito também de comparativo. Olha só, 1/6 dos trabalhadores da NASA são indianos. Né? É um negócio muito louco. Então, essa questão, essa formação tecnológica é muito forte. Eu vou insistir, é muito absurdo esse contraste. Né? É muito absurdo. E aí, dentro ainda dessa ideia do parque industrial, tem algumas outras, né, que acabam se destacando, além dessa questão das tecnologias, que são, né, a indústria de construção naval, que também não é qualquer zamané que faz um barco que não afunde, né? A indústria mecânica, como eu disse, a química, a petroquímica, por conta dessa questão de atender os mercados de química fina, siderúrgica, metalúrgica, que são base de qualquer processo industrial, né? A extração de minerais também tem a ver aí com essa base. Automobilística, não tem como, né? São aquelas indústrias que se repetem. Desculpa, gente. Bom, também, isso a gente comentou o dia que a gente viu lá o videozinho do K-pop, né? Que outra indústria que é importante dentro da Índia é a indústria cultural, mais ligada aí à indústria cinematográfica, né? Que é conhecida como Bollywood.
né, eles fizeram aí, né, adaptaram Hollywood para sua realidade, e a produção de filmes indianos ela consegue ser maior do que a produção de filmes nos Estados Unidos. É claro, pessoal, que a questão da gente ter acesso, que nem eu acho que eu nunca assisti nenhum filme indiano. Não sei vocês, mas É a isso que eu gente, ia falar. Eu também nunca cheguei a assistir um filme indiano, assim. né? Isso tem muito mais a ver com a questão da construção desse mercado cultural, né? A gente consome, até a maneira como a gente consome a maneira como a gente consome cultura também tem relação direta com os processos colonizadores, né? Então, assim, a gente consome cultura estadunidense e europeia, e isso tem a ver com questões hegemônicas, né? Com o fato, com as estratégias de dominação do continente europeu, né, especificamente em alguns países, e da hegemonia estadunidense, né? A gente já estudou isso, apesar dos Estados Unidos gostarem mais dos meios militares para impor a sua hegemonia, a gente sabe que os produtos culturais também nos fazem aí sucumbir, né, aos domínios estadunidenses. Então, assim, apesar de Bollywood ter um número de produções muito maiores do que a própria indústria estadunidense, a gente não consegue dar um exemplo aqui, eu assisti esse filme indiano, X. A gente não faz isso porque a maneira como essa cultura está sendo distribuída, ela não está chegando para a gente, certo? Mas ainda assim, mas falando da construção econômica da Índia, é uma indústria importante, tá? Tanto é que o principal mercado são os países asiáticos, né? Então, realmente, esses filmes acabam não vindo aqui para a gente. A gente tem aqui algumas imagens, né? Olha só, estudantes aqui fazendo alguns testes com um carrinho, né? Numa feira de ciência e tecnologia. Aí a gente tem aqui também uma imagem de uma linha de montagem de uma indústria automobilística. E aqui um cartaz aqui de um filme, né? De Bollywood. Que assim, né, a gente não consegue nem. Não faço a menor ideia do que é isso aí. Pois é, a gente não... eu quero falar, eu não consigo nem falar esse nome, né? Nas Aventuras de Pi, é O indiano? Giovanni falou, o Giovanni falou. Então, por isso que eu parece, né? perguntei. Então, vamos lá. Aventuras de Pi não é um filme indiano. Os atores são indianos, né? Porém, o filme, a produção é uma produção estadunidense. Então, dá essa... Eu falei, nossa, acho que mas... Oi? Eu achei que era. Então, mas faz a gente ter essa impressão, mas na verdade são só os atores. Que nem acho. Quem quer ser um milionário é indiano? Não é, né? Acho que é a mesma coisa, só os atores. Eu acho que sim. Pera, você tá falando do Caldeirão do Hulk? Eu ia falar isso. Não, né? não. Que Luciano O Huck. cara não lançou o Luciano Huck, não lançou, não. Meu Deus. Pô, Gustavo, você me quebra. Não, mas falando sério, eu não tenho certeza se quem quer ser um milionário mas eu acredito que seja uma produção estadunidense com atores indianos. Como a questão das aventuras de Pi. Sim, professora, uma direção. O cara que dirigiu é britânico. Então realmente não é um filme indiano. Hollywood. Né? Então, o máximo de contato, olha que interessante, para a gente fazer essa análise também. O máximo de contato que a gente tem são os atores, né? Então, o máximo que a gente chegou aí perto de Bollywood o contato com os atores indianos em produções, né, estadunidenses. Gente, tudo bem até aqui? Deu para a gente ter uma ideia e fazer uns comparativos assim
importantes? Deu. Deu, professora? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Eu Não. tô suave. Galera, vocês vão ter que me ajudar, porque como eu caí, eu perdi todo mundo que colocou a presença no chat. Putz. Lá vamos nós, hein, pessoal? Se vocês puderem, de por novo? favor, colocar de novo, e aí vocês me disseram que o Cauã Cauã deve foi sair. embora, né? Precisou sair Acho um que o pouquinho antes. O João também, eu acho. Ele falou lá no grupo do WhatsApp. Tá, porque eu perdi todo mundo aqui. Que droga, viu? Bom, eu vou terminar a gravação, já que vocês não têm dúvida. E